Agora, em um novo dia, leitura diária. É isso mesmo, voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. São agora 8 horas e 19 minutos, então tá na hora do nosso leitura diária dessa terça-feira. E hoje no nosso leitura nós vamos fazer, então, para finalizar o capítulo 21, nós iremos fazer então a leitura dos versículos 37, louvado seja Deus, o versículo 37 até o versículo 40, para que a gente possa finalizar então o capítulo 21. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 21, e hoje os 4 últimos versículos do 37 ao 40 é o nosso leitura diária dessa terça-feira. Então, fazendo uma reflexão do capítulo de ontem, né, dos versículos de ontem nós lemos dos versículos 33 até o 36, onde Paulo estava quase à beira da morte, né, sendo espancado pelos judeus ao ser retirado da Assembleia, né, da casa de Deus, a ser retirado Paulo do templo. Os judeus retiraram Paulo lá de dentro do templo, trouxeram ele para fora e começaram a espancar, mas ainda não era o tempo, né, de Paulo chegar à sua morte. A intenção dos judeus, na verdade, era matar realmente Paulo, de tanta pancada. Essa era a intenção dos judeus, mas Deus ainda tinha planos para a vida de Paulo, então não era ainda a hora de Paulo chegar à sua morte. Então é quando Paulo é salvo pelo comandante, né, o comandante da tropa dos romanos, vendo, né, toda aquela situação lá de longe, ficou sabendo, tomou conhecimento, né, dessa confusão, desse tumulto que estava acontecendo. Então chega a tropa junto com o comandante, a tropa dos romanos, e aí o comandante toma Paulo, pega Paulo, tira Paulo do meio lá e salva a vida, né? Então o comandante sendo utilizado pelo próprio Deus para salvar a vida de Paulo. Então o comandante, ele pergunta quem era Paulo e qual era o motivo daquela situação toda, daquele motim, o motivo de tanto alvoroço. Qual era o motivo, o que Paulo tinha feito e por que tinha aquele tumulto todo estava acontecendo. E aí no 34 todo mundo começa a falar da mesma, uns falavam uma coisa, outros falavam outra coisa, e ninguém acabava entendendo absolutamente nada. O comandante não conseguia entender nada do que estava sendo falado, então o comandante toma a decisão de levar Paulo para a prisão. E o povo estava tão enfurecido com Paulo, né, os judeus tão enraivados com Paulo, que enquanto Paulo estava sendo levado pelos soldados, o povo também ia atrás dele, sendo levado pelos soldados, e o povo queria continuar a agressão. Mesmo Paulo sendo cercado pelos soldados, o povo ainda queria de qualquer jeito deixar ainda ali uma agressão sobre a vida de Paulo. E aí, para finalizar no capítulo, nos versículos 36 ontem, né, a multidão pedindo a morte de Paulo, o pessoal dizendo mata, mata. E aí a gente se lembra um pouco, né, da história de Jesus, quando no versículo 36 ele diz assim: e a multidão o seguia e continuava gritando, acaba com ele, mata, mata. Assim fizeram com Jesus, né? Disseram crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os judeus sempre tendo essa dificuldade, né, com seus corações endurecidos para receber a palavra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso com cada um de nós, queridos. Olha, Deus, ele dá tanta chance para que a gente possa se arrepender, para que quando chegar naquele grande dia, né, no dia que já está preparado, ele vai dizer: olha, não vai dizer que eu não te dei chance, porque Deus, ele nos dá todas as chances, 1, 2, 3, 4, 5, muitas chances Deus, ele tem nos dado para que a gente possa se arrepender. E quando chegar naquele grande dia, não vai ter desculpa. Então, graças a Deus que Deus já tem me dado tanta chance, e meu coração, ele conseguiu, né, sair desse coração de pedra, e próprio Deus ter transformado em um coração de carne, um novo coração, e assim também ele pode fazer com você. Amém, queridos?
Deus. Então vamos fazer o seguinte, depois desses esclarecimentos do capítulo de ontem, dos versículos de ontem, tá na hora da gente ver então o capítulo, os versículos de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 37 ao 40 é o nosso leitura diária dessa terça-feira. Vem junto comigo então, vamos abrir os nossos corações para receber a palavra de Deus. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso leitura diária dessa terça-feira, versículos 37 e 40, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. O versículo 37 diz o seguinte: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: louvado seja Deus. Até aqui, queridos, olha só. Que lição importante, né? Que Paulo nos dá durante todo esse percurso, durante todo o que Paulo já passou. Depois de Paulo ter sofrido um grande ataque dos judeus, como diz os versículos anteriores, eles agrediram Paulo com a intenção de matar. Paulo foi cercado por uma grande multidão de judeus e todos os israelitas também estavam ali naquele momento agredindo Paulo. E Paulo, acredito que nesse momento aqui, numa situação já de sem condições, como o próprio texto diz, para que ele possa subir as escadas, ele tinha que ser carregado pelos guardas. Então, depois de toda essa ataque que Paulo sofre, depois de todo esse atentado, Paulo ainda pede a permissão para o comandante para dirigir a palavra para os judeus, para aqueles que tinham acabado de descer uma pisa sobre ele, e Paulo ainda quer direcionar a palavra para eles. Nos versículos de hoje, Paulo, depois de tudo que ele passou, ainda assim, ele tenta não desistir. Muito embora Paulo tenha sido instruído pelo Espírito, tal, a carne já tinha passado há tempos. A carne já estava amassada. Mas Paulo, sendo movido pelo Espírito, ele pede permissão para o comandante para se defender. Ele pede permissão para o comandante para dirigir a palavra para aqueles que tinham acabado de descer uma ataca sobre ele. E o comandante fica surpreso por ouvir Paulo falando na língua hebraica. Ele diz: tu sabes o grego? E outrora, os próprios judeus que estavam nesse tumulto, muitos deles falavam outras línguas, né? E provavelmente o comandante não estava entendendo nada. E quando Paulo se direciona, Paulo todo o tempo calado, apanhou calado, sendo levado todo o tempo calado. Mas chegou o momento em que tudo se acalmou, tudo se fez tranquilidade, entre aspas, né? Porque o povo, eu imagino que a gente lendo, né? A gente vê que o povo estava enfurecido e gritando: mata ele, mata ele, mata ele. E Paulo pede permissão para falar.
E Paulo, sendo muito intelecto, né, doutor, vamos considerar nessa linha de raciocínio, Paulo fala na língua hebraica e o comandante pergunta: você sabe falar o grego? Que era a mesma língua que ele falava. E aí o comandante diz: você não é o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Essa aqui é uma outra história, né, a respeito de um certo egípcio que ele chega em Jerusalém e convence, né, uma grande quantidade de judeus para fazer uma rebelião contra o exército romano, né? E aí o exército romano, tomando conhecimento dessa rebelião, eles vão contra-atacar, e assim dizem os historiadores, né? A gente fazendo essa pesquisa, a gente acaba encontrando esses relatos que não estão na Bíblia, né? Mas que estão destacados por alguns historiadores que fazem essa busca, né? Para saber um pouco mais do que realmente aconteceu. Então esse egípcio, ele levanta, ele influencia, né, uma grande quantidade de judeus para se rebelarem contra o exército romano. E aí o que acontece é que o exército romano, tomando conhecimento dessa rebelião, né, dos judeus, aí a tropa romana vai contra-atacar eles, e aí começa uma grande guerra. Muitos judeus morreram, mas também muitos escaparam e foram em direção ao deserto. E aí a tropa romana provavelmente não conseguiu alcançá-los, então muitos fugiram. E o comandante estava convicto de que Paulo era esse mesmo homem que tinha voltado para reunir, né, essa grande quantidade de judeus para contra-atacar o povo romano, por conta daquele tumulto que estava acontecendo. Então, para todos os efeitos, o comandante achava que Paulo era esse próprio egípcio, né, que estava criando esse tumulto, e os judeus que não caíram na lábia desse egípcio, isso na visão do comandante, né? Os judeus, então eles acharam que os judeus tinham pegado Paulo, né, sabendo que ele era esse egípcio. E Paulo diz: que negócio de egípcio? Meu nome é Paulo. Respondeu ele: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Não tem nada de egípcio, meu nome é Paulo. Todos vocês aqui me conhecem. Eu sou um cidadão judeu. Outrora eu estava exatamente na mesma posição, na mesma condição de que vocês. Será que vocês não estão me reconhecendo? A intenção de Paulo era expor o seu testemunho e mostrar para aqueles judeus que o que eles estavam fazendo, outra hora Paulo também estava fazendo, mas isso é assunto para que a gente possa falar mais lá na frente. Então no versículo 39, Paulo responde: eu sou judeu. E Paulo começa a dizer quem ele realmente é e de onde ele é, e o que o comandante queria saber: quem é este homem e o que foi que ele fez para esse tumulto acontecer. Então Paulo começa a dizer: eu sou de Tarso, cidade importante da Cilícia. Ele começa a dizer quem ele é, de onde ele é, e mais uma vez ele pede permissão para se defender e falar ao povo. Então o versículo 40, tendo recebido a permissão do comandante, Paulo então levantou-se na escadaria. Paulo já estava ali só no espírito, porque depois de ter pegado uma ataca violenta dessa, meu irmão, não tem carne que segure, não tem carne que tenha forças ainda para se levantar, para direcionar uma palavra como se nada tivesse acontecido. Paulo sendo direcionado única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Então ele levanta a voz, assim como o texto bíblico nos transmite, né, uma sensação de que como se Paulo não tivesse sofrido absolutamente nada, que como se Paulo tivesse bonzinho naquele momento, mas depois de ter quase morrido de tanto apanhar, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão.
E quando todos fizeram silêncio, ele começou a se dirigir em aramaico, a língua que eles estavam falando, a língua dos judeus. E é aqui, queridos, que é o ponto. Quando Paulo começa a se direcionar e todo mundo fica, rapaz, mas esse cara fala a nossa língua. Todo mundo dizendo que Paulo prega contra os judeus e esse cara fala a mesma língua que nós. Todos ficaram surpresos, todos ficaram perplexos. E o assunto que nós absorvemos aqui é que Paulo tinha... Eu acho que Paulo recebeu, né, o amor de Deus para conosco. Nós, seres humanos, sendo pecadores, falhos, totalmente desviados do caminho do Senhor, mas mesmo assim Deus nos ama de tal forma que Ele ainda, depois de tanto tempo, depois de Israel, depois dos próprios judeus tanto rejeitarem ao Senhor, aí Ele envia o seu filho vem, morre pelos nossos pecados, nos traz agora a condição da salvação através de Cristo. E mesmo assim eles ainda rejeitando. E Paulo tem essa mesma visão, esse mesmo amor. Paulo não olha para os judeus com os olhares carnais, porque se Paulo fosse olhar com os olhos físicos, os olhos da carne, Paulo não ia se direcionar para levar mais uma vez, para tentar mais uma vez introduzir o evangelho no coração daqueles judeus. Porque essa é a intenção de Paulo, isso a gente vai ver mais lá na frente. Paulo vai dizer, olha, eu estava na mesma condição de que vocês, na mesma condição de rejeitar, na mesma condição de perseguidores, na mesma condição de assassino, de profetas, eu estava do mesmo lado que vocês. Mas Jesus se revelou para mim, Ele vai contar todo o seu testemunho. Eu conhecia Jesus, Ele se revelou para mim. E agora a minha missão é levar esse evangelho, aonde outrora eu estava totalmente enganado, totalmente cego, totalmente incrédulo, porque o que Paulo acreditava era no que mesmo esses judeus acreditavam, na lei de Moisés, no cumprimento da lei, na circuncisão, em tudo que a lei dizia, em todos os costumes judaicos. Paulo era do mesmo jeito. E agora Paulo pede a palavra para dizer exatamente isso. Eu estava na mesma condição de que vocês. E assim, queridos, somos nós. A nossa visão, talvez muitos de nós, na pregação do evangelho, nós ainda não temos alcançado esse amor verdadeiro pelas vidas, não olhando para com os olhos carnais, porque muitos ainda estão com seus corações endurecidos, muitos aí afora ainda estão com seus corações de pedra, mas nós não podemos olhar para essas pessoas com os nossos olhos carnais, porque senão a gente desiste de pregar o evangelho, porque é como se a palavra... A gente prega, e eles com o coração endurecido não querem receber a palavra de Deus. Mas nós, com os olhos físicos, com os olhos da carne, a gente sempre vai olhar para esse povo como pessoas incrédulas, como pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Mas nós devemos olhar com um amor verdadeiro e devemos pedir para Deus para que a gente possa enxergar essas pessoas com misericórdia, com pessoas que outrora nós éramos iguais a elas, rejeitava Deus, rejeitava as coisas de Deus, rejeitava Jesus, não queríamos saber de nada de Deus, queríamos saber era da bagaceira mesmo, queríamos saber era das coisas do mundo, dos prazeres mundanos, era isso que nós queríamos. Mas em um determinado momento das nossas vidas, Deus nos alcançou. A palavra de Deus, ela comoveu o nosso coração e nos trouxe o arrependimento. E nos trouxe a convicção de que tudo aquilo que nós estávamos vivendo abriu os nossos olhos para que tudo aquilo que a gente estava vivendo nos levava para uma vida de condenação. Mas agora Jesus
abre os nossos olhos, os nossos corações, que eram outrora de pedra, agora são derretidos e transformados em um coração de carne. Fomos alcançados pelo poder da palavra. O evangelho do Senhor Jesus nos convence e agora nós somos uma nova criatura. Nós não vivemos mais para o mundo, mas vivemos agora para Cristo. E é essa visão que nós devemos ter. Nós não podemos desistir, queridos, de pregar o evangelho. Olhar sempre as pessoas com misericórdia, com a mesma misericórdia de que Deus ele tem para conosco. Porque se Deus não tivesse misericórdia, todos nós, nenhum de nós teríamos a capacidade de salvação. Nenhum de nós. Nós éramos condenados a viver uma vida levada pelo caminho do inferno. Mas agora Deus ele transforma tudo através de Jesus. E aceitar Jesus agora como único e verdadeiro Salvador de nossas vidas é o que nos leva de volta a essa comunhão com o nosso Pai. É o que vai nos levar para o novo céu e para a nova terra no dia que já está preparado por Deus. Para que quando Deus vier com a sua justiça, essa terra que clama por justiça, essa terra que não aguenta mais tanta dor, tanta dor que essa terra não aguenta mais. Como diz a palavra de Deus, a terra grita porque não aguenta mais tanta dor. Mas vai chegar um dia em que o próprio Deus vai vir com fogo, o fogo da justiça. E aqueles que aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador de suas vidas estarão com eles no novo céu, na nova terra, onde vai ter paz, onde vai ter tudo em que nós não estamos vivendo aqui nessa terra. Paz, alegria, o prazer, o gozo de poder estar louvando a Deus na eternidade. E aqueles que não quiseram aceitar, que tiveram a oportunidade, mas que endureceram o seu coração, a Bíblia diz que vai ter condenação para eles. Então nós não podemos, queridos, olhar com os olhos carnais, assim como Paulo olhando com misericórdia para aqueles, depois de ter sofrido tanto. Mas Paulo ainda acredita que ainda há possibilidade de Paulo dar uma última mensagem e os corações dos judeus serem transfigurados, serem quebrantados, esse coração duro, esse coração de pedra ser quebrantado e ser alcançados pelo evangelho. Paulo, como diz, a minha vida já não importa para nada. Para eles, a própria vida deles, a todos os apóstolos, não valia de nada. Se eles pudessem dar a vida deles para ganhar aqui sequer uma alma, se fosse possível, no meio daquela grande multidão, para eles já era o suficiente. Se eles pudessem perder a sua vida para salvar a vida de uma alma que estava no meio daquela grande multidão, já era o suficiente. Essa era a visão de Paulo. E assim deve ser a nossa visão também, queridos. Que talvez a gente ainda não tenha alcançado essa visão. Talvez a gente ainda não tenha alcançado essa visão. Mas eu peço nessa manhã, por mim e por você, eu peço para Deus, para que Deus possa colocar dentro de nosso coração esse amor, para que Deus venha preencher o nosso coração de forma completa, para que não haja espaço para absolutamente mais nada, para que Deus venha tomar o controle das nossas vidas, do nosso coração, para que a gente possa olhar para a vida dessas pessoas que estão rejeitando ainda o evangelho, que de alguma forma o próprio Deus possa, que seja na minha, que seja na sua, que seja através da minha vida, que seja através da sua vida, através de uma palavra, de uma pregação, de um gesto, ou qualquer que seja, o coração dessas pessoas possam ser quebrantados e ser transformados em um coração novo, em um coração de carne. Essa era a visão de Paulo e essa é a visão de que nós devemos ter. Esse, queridos, foi o nosso leitura diária dessa terça-feira. Esse foi o nosso ensinamento. É isso que Deus tem para nos falar nesse momento. Esse foi o nosso
leitura diária dessa terça-feira. Muito bem, esse foi o nosso leitura diária dessa terça-feira. Você acompanhando aqui na programação do Novo Dia, o nosso leitura diária muito poderoso mesmo